Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade. Flash para o Sporting Clube Braga 1, Estoril 1, com 5-4 favorável aos bracarenses, no desempate por pontapés da marca de grande penalidade. O Sporting Clube Braga conquistou assim mais um título nacional, a Taça da Liga, sucessora da Taça de Portugal de 2021, no palmarés do clube, mas para o fazer, batendo nesta final o Estoril, precisou mesmo do desempate por pontapés da marca de grande penalidade, o mesmo desempate que já tinha valido aos canarinhos a presença na decisão. O jogo foi pobre, defensivo, entre duas equipas muito mais interessadas em anular as armas do adversário do que em explorar as suas próprias, o que levou ao relativo apagamento daqueles que se antecipava pudessem vir a ser os elementos mais decisivos e à importância dos equilibradores. A decisão teve 2 golos e ambos relativamente cedo, mas um veio de penalti e o outro na segunda e possivelmente última ocasião de perigo de que beneficiaram os bracarenses. Feitas as contas, a partida até acabou com 18 remates, mas só 5 foram enquadrados. E o total do índice de golos esperados foi de 1,3, o que, se lhe retirarmos os 0,8 do penalti, nos dá meio golo esperado em 90 minutos de ação de duas equipas. Muito pouco para uma noite tão importante e que se tornava ainda mais porque em campo estavam duas equipas fora do tradicional arco da governação futebolística. Tal como veremos mais à frente, quando vos fizer a fotografia tática da partida, tanto o Estoril como o Sporting Clube Braga repetiram abordagens que lhes tinham corrido bem nas meias finais contra os mais poderosos Sporting e Benfica. Os minhotos voltaram a mandar Vítor Carvalho seguir o principal desbloqueador do jogo ofensivo adversário, agora Guitane, o que muitas vezes os levou a juntar uma linha de 5 atrás e arriscar um pouco na composição do meio-campo. E os canarinhos trocaram a explosão de Heriberto pelo futebol mais cerebral de João Marques, mas voltaram a subir com pouca gente, o que se agravou porque lhes faltavam também meios de esticar o jogo até a área adversária, prejudicados pela ausência forçada de Rodrigo Gomes, que estava emprestado pelo Sporting Clube Braga. E, no entanto, ao primeiro remate, houve golo. A jogada foi inventada por um passe sem olhar de João Marques, que isolou Cassiano atrás da última linha bracarense. Mas o avançado seguia para a linha de fundo quando José Fonte lhe atravessou uma perna à frente. Queda e penalti, que o próprio Cassiano aproveitou para colocar o Estoril em vantagem. E isso terá servido para tornar o jogo da equipa de Vasco Seabra mais cauteloso daí para a frente. Estávamos com 6 minutos de jogo e nos 84 que sobraram, o Estoril rematou mais 6 vezes, mas para um XG total de 0,12. As 6 somadas não deram uma ocasião de perigo. Cabia ao Sporting Clube Braga ir atrás do resultado e, num primeiro momento, foi isso que fez a equipa de Artur Jorge. Abel Ruiz perdeu uma boa situação logo aos 12 minutos, quando dominou com maestria um passe longo para as costas da defesa estorilista, driblou Vital para dentro e chutou para a boa defesa de Dani Figueira. Até que aos 20 minutos apareceu o empate. Foi um golaço de Ricardo Horta, um momento alto da noite. Zalazar bateu um canto da esquerda, a meia altura, para a zona da meia-lua, de onde Horta lhe deu em vôlei de pé direito, fazendo a bola entrar junto ao poste. O empate, no entanto, tornou as equipas mais medrosas. Como veremos à frente, Artur Jorge ainda arriscou um bocadinho, fazendo entrar Al-Musrati, mas o líbio está longe do seu melhor e não teve reflexo na produção ofensiva da equipa, que nos 70 minutos que lhe sobravam, só por uma vez foi minimamente perigosa. Foi ao minuto 84, quando Abel Ruiz ganhou uma bola junto à linha de fundo e a atrasou para um remate de Pizzi, que Figueira defendeu. O jogo transformara-se num exercício a ver quem cometia menos erros. E nada melhor para tal do que os penaltis. Ora, dos 11 metros, dos primeiros 9 rematadores, ninguém falhou. Com 5-4 para o Sporting Clube Braga, Vasco Seabra mandou para o local o mesmo homem que designara para bater o último penalti contra o Benfica. Então, com 4-3 para os encarnados. Só que, se na meia-final Tiago Araújo marcara, levando o desempate para mais marcadores, desta vez atirou ao lado da baliza de Mateus. A taça sorria assim ao Sporting Clube Braga, que assinala uma temporada de enorme investimento com um título, mas a verdade é que o futebol mostrado pelos dois finalistas não foi motivo para assim tão grandes satisfações. E passamos então à fotografia tática deste Sporting Clube Braga Estoril. O Artur Jorge fez uma alteração relativamente ao 11 que tinha escolhido para defrontar o Sporting na meia-final para esta final contra o Estoril. Foi a troca de Pizzi
por Abel Ruiz. Abel Ruiz foi colocar-se como ponta de lança, posição onde tinham jogado, enfim, um bocadinho a meias, o Álvaro Jaló e o Ricardo Horta na partida contra o Sporting, sendo que Jaló saiu muito para o lado direito do ataque, apresentando-se o Sporting Clube Braga, então, no seu tradicional 4-2-3-1, mas com uma atenção muito especial em termos defensivos ao encaixe de Vítor Carvalho e João Moutinho nos criativos do adversário. Já vou explicar à frente como. Ora, o Braga jogou com Mateus na baliza, depois linha de 4 atrás com Vítor Gomes como lateral direito, Borja era o lateral esquerdo, José Fonte e Paulo Oliveira repetiram a presença como dupla de centrais. 2 médios, João Moutinho e Vítor Carvalho, 3 homens no apoio ao ponta de lança, que eram Álvaro de Jaló, Zalazar e Ricardo Horta, sendo o ponta de lança Abel Ruiz. Ofensivamente, já se sabe, a equipa do Braga repetia muito os processos, saía geralmente com os dois centrais, Fonte e Paulo Oliveira, baixava João Moutinho e Vítor Carvalho para formar ali um quadrado com estes dois homens, tendo Borja e Vítor Gomes abertos nas alas. Portanto, saía uma espécie de um 2+4. Depois, os 3 apoiantes do ponta de lança surgiam no espaço interior. Jaló, Zalazar e Ricardo Horta, quase sempre a jogarem muito por dentro, com Abel Ruiz a procurar, ele sim, o jogador mais profundo, a presença junto às laterais. Era ele quem dava, ao mesmo tempo, profundidade e largura. Defensivamente, a equipa do Braga repetiu um bocadinho a ideia que já tinha utilizado contra o Sporting, através dos encaixes que pedia aos seus jogadores de meio campo. Vítor Carvalho voltou a ser uma espécie de terceiro central no momento em que a equipa não tinha a bola, sendo-lhe dada a incumbência de seguir Rafik Guitane, tal como o Edwards, um esquerdino a atacar a partir da meia-direita, vamos chamar-lhe assim, sendo que o Estoril respondeu, e já vamos perceber também como, levando o Braga a fazer aqui uma pequena adaptação entre Vítor Carvalho e Borja, devido às posições de Rafik Guitane e de Wagner Pina. Mas já lá vamos. Depois, João Moutinho era também muitas vezes encarregue de vigiar o João Marcos, que era o outro criativo do ataque do Estoril, ficando os dois centrais muitas vezes para o ponta de lança Cassiano e encaixando os laterais Vítor Gomes em Tiago Araújo e Borja em Wagner Pina. Ora, mas para percebermos isto melhor, temos que olhar para o 11 do Estoril. Porquê? Porque Vasco Seabra trocou 3 homens relativamente ao 11 que defrontou o Benfica. Um deles era obrigatório. Rodrigo Gomes, o ala direito, enfim, que começou como ala esquerdo no jogo contra o Benfica, mas depois terminou como ala direito. Rodrigo Gomes não podia jogar porque está no Estoril emprestado pelo Sporting Clube Braga. Portanto, o que é que aconteceu? Entrou para o 11 Tiago Araújo, que foi colocar-se do lado esquerdo, ficando então Wagner Pina, mantendo Wagner Pina a posição como ala direito. Depois, houve ainda a troca de Volney por Pedro Álvaro, mas Pedro Álvaro teve que sair antes do final da partida, cedendo a vez de novo a Volney, o que dá a ideia de que Pedro Álvaro ainda não estaria totalmente recuperado das maleitas que o afastaram de início do jogo contra o Benfica, e houve ainda a troca, a que já fiz referência, de Heriberto por João Marcos, menos explosão, menos profundidade, mais jogo cerebral, mais capacidade para juntar um terceiro médio à dupla formada por Mateus Fernandes e Kovac Andredi. Sendo assim, o Estoril apresentou-se no seu habitual 3-4-3, com Dani Figueira, o guarda-redes que já tinha jogado na meia-final contra o Benfica, depois linha de 3 atrás, Pedro Álvaro era central pela direita, Bernardo Vital, central do meio, e Eliakim Mangalá, o central da esquerda. Mais à frente, Wagner Pina partia como ala direito, Tiago Araújo como ala esquerdo, e a dupla de médios era formada por Mateus Fernandes e Kovac Andredi. Na frente, Guitane partia da meia-direita, João Marcos da meia-esquerda e Cassiano era o ponta de lança. Ora, confrontado com o tal jogo de marcações do Sporting Clube Braga, que fazia com que Vítor Carvalho seguisse Guitane como uma sombra, o que é que Vasco Seabra fez nesta partida? Encostou muitas vezes Guitane à linha. Guitane, que é um jogador que costuma atacar a partir da meia-direita, para explorar a sua capacidade de criar desequilíbrios, sobretudo a partir do seu pé esquerdo, desta vez, em vez de jogar na meia-direita, jogou mesmo na extrema-direita. Estava encostado à linha muitas
vezes, o que levava a movimentações de Wagner Pina, o ala direito, para o espaço interior. Aparecia muitas vezes Wagner Pina em momentos de aproximação a Cassiano, que era o ponta de lança. Isto levava a que as marcações do Braga pudessem ficar, de certa forma, baralhadas, isto é, o que é que faria então Vítor Carvalho? Ia atrás de Guitano para a linha lateral, saía da zona do meio-campo, abria ali o espaço à entrada dos médios. O que é que fazia Borja? Vinha para dentro, atrás de Wagner Pina. Ora, o que fez o Braga, do meu ponto de vista, bem, foi não baralhar as coisas e tornando este sistema defensivo de referência, sobretudo individual, num sistema mais zonal. Isto é, se Guitano caía na linha, era Borja quem ficava com ele. Se Wagner Pina vinha para dentro, era Vítor Carvalho quem ficava com ele, sendo que o Braga mantinha quase sempre a tal estrutura no momento defensivo, com uma linha de 5. Ora, quem é que mexeu primeiro? Mexeu o Braga. Ao minuto 56, saindo Álvaro Jaló para a entrada de Roger Fernandes. Foi uma troca de extremo por extremo, não implicou alterações táticas. Ao minuto 59, mexeu o Estoril com a troca de Quandradi por Olsgrove, um jogador diferente, mais passador Olsgrove, mais carregador Quandradi, e trocou ainda Cassiano por Alejandro Marquês, ponta de lança por ponta de lança, também sem alterações do ponto de vista tático. Ao minuto 63, por lesão de Pedro Álvaro, o central direito do Estoril saiu para entrar Volney, que foi colocar-se também exatamente na mesma posição, e depois, ao minuto 67, foi a altura em que Artur Jorge arriscou um niquinho. Não foi muito, foi só assim um bocadinho. Trocou Vítor Carvalho por Al-Musrati, sendo que Al-Musrati, lá está, é um médio que tem um futebol mais largo, é capaz de arriscar mais no passe. Isto poderia vir a dar ao Sporting Clube Braga alguma capacidade superior de desequilíbrio na frente, acabou por não se verificar, e trocou ainda Zalazar por Pizzi. Enfim, dois jogadores que estavam a atuar nas costas do ponta de lança, era onde estava Zalazar, foi para onde foi também Pizzi. Depois, minuto 76, mais duas trocas, sobretudo para refrescar no Sporting Clube Braga. Saiu o lateral direito Victor Gomes, entrou outro lateral direito, João Mendes, e saiu o central José Fonte e entrou outro central, Serdá. Sem alterações também do ponto de vista tático. Por fim, ao minuto 85, foi a vez de mexer o Estoril, fazendo sair Guitane para a entrada de Heriberto. E aí sim, à procura, eventualmente, de um adiantamento do adversário, poder dar à equipa do Estoril a capacidade de ganhar metros atrás da última linha também. Não veio a consegui-lo. Portanto, o jogo acabou neste impasse, completamente bloqueado, de parte a parte e sem ocasiões de golo, também porque não houve grande vontade de arriscar, nem de um nem do outro lado. Já vos disse no início deste vídeo que não houve grande destaque para jogadores de desequilíbrio e o jogo foi fundamentalmente um jogo de equilibradores. E assim sendo, houve, do meu ponto de vista, dois jogadores que estiveram acima dos outros. Mas vamos primeiro olhar para aqueles que ainda assim fizeram alguma coisa para desequilibrar. Grande golo o de Ricardo Horta. Não que ele tenha estado depois muito em jogo, mas o seu golo faz com que mereça entrar nesta galeria de notáveis. Boas movimentações de Abel Ruiz no ataque do Sporting Clube Braga. Ficou na retina a forma como dominou uma bola difícil que vinha longa e quase podia ter feito na altura aquele que seria o golo do empate para o Sporting Clube Braga. Da mesma forma que João Marcos deu alguma capacidade de pensar o jogo na equipa do Estoril do ponto de vista ofensivo. No entanto, não foram eles quem mais brilhou. Estiveram bem, a regra geral, os homens das linhas defensivas de parte a parte. Gostei da exibição de Bernardo Vital a comandar a linha defensiva do Estoril. No lado do Sporting Clube Braga, os quatro estiveram num nível muito aceitável, embora nunca superlativo, mas para mim os dois melhores jogadores em campo foram dois médios de equilíbrio. Do lado do Estoril, Mateus Fernandes, sempre muito combativo, sempre muito impositivo nos duelos, jogador que está a começar a ganhar um futebol de barba rija, apesar de ser ainda muito jovem, mas o herói do jogo para mim foi João Moutinho. Belíssimo jogo do veterano médio do Sporting Clube Braga. É ele que traz à equipa a capacidade para se equilibrar em permanência, para nunca arriscar mais do que aquilo que tem que ser arriscado e acabou por ver premiada esta capacidade para não arriscar com a vitória nas grandes penalidades nesta final. Herói do jogo, João Moutinho.
Fábio Veríssimo fez uma arbitragem sem erros graves. Aquele que ele poderia ter cometido foi emendado pelo VAR. Seria a não marcação da grande penalidade de José Fonte sobre Cassiano, logo ao minuto 3. Houve, de facto, falta do defesa bracarense sobre o avançado estorilista dentro da área. Portanto, era penalti, e é verdade que Fábio Veríssimo tinha assinalado falta contra o Estoril, mas acabou por ser chamado ao monitor e, vendo as imagens, reverteu a decisão e assinalou bem a grande penalidade. Depois, houve mais 2 lances com pedido de penalti, ao minuto 83, a favor do Estoril, por mão de Paulo Oliveira. Há, de facto, uma bola na mão do central bracarense, mas a bola ressalta na perna do defesa do Braga, vai ao relvado, sobe e, estando o braço para baixo, e isto é também tido em conta, acaba por bater-lhe na mão. Portanto, foi um lance puramente casual, com o braço estendido ao longo do corpo, sem razão para ser marcada a falta, como não foi. E na sequência do lance, a bola vai para o outro lado e na outra área, ao minuto 84, há um choque, um contacto entre Wagner Pina e Roger Fernandes dentro da área do Estoril, também sem falta. Roger já ia em queda, depois sente o contacto, ainda dá mais 2 ou 3 passos até que resolve deixar-se cair para tentar ganhar alguma coisa quando percebeu que a bola ia para a linha de fundo, mas também não havia razão para ser marcada a falta. Portanto, aqui esteve também bem Fábio Veríssimo. Mais uma nota. No lance do golo de Ricardo Horta, há jogadores do Sporting Clube Braga em posição de fora de jogo posicional, mas o que é que tem que ser visto? Se eles estão na linha de visão do guarda-redes, que é quem neste caso tem que se fazer à bola, ou se estão a obstruir essa visão, ou se haveria alguma possibilidade de poderem vir a intervir no lance. Não havia nem uma coisa nem outra. Portanto, bem o árbitro auxiliar e o árbitro principal também, ao não assinalar aqui nenhuma posição irregular e ao validar o golo de Ricardo Horta. Mas, de qualquer modo, eu achei a arbitragem de Fábio Veríssimo complicativa. Percebeu-se que tinha fases. Havia fases em que procurava deixar jogar e às vezes deixava por marcar algumas faltas que seriam de marcar. Depois tinha outras fases em que apitava a tudo, inclusive em lances nos quais não havia nenhuma falta. Não percebi o critério dos cartões amarelos. Por exemplo, fica por mostrar um amarelo flagrantíssimo a Serdar ao minuto 90 mais 2. Houve outros por faltas que não tinham nada, nem de perto nem de longe, a mesma importância que ele resolveu mostrar. Portanto, acabei por achar uma arbitragem complicativa, a de Fábio Veríssimo, embora sem erros importantes e sem influência no resultado final. Futebol de verdade